A paz do Senhor, todos os irmãos em Cristo que nos assiste, canal EBD Mestre. A todos tenha um bom dia e a paz do Senhor e uma ótima EBD. Meu nome é Evangelista Marcelo Miranda, falo aqui da cidade do Rio de Janeiro. E hoje nós estaremos estudando, fazendo uma pré-aula da lição de número 8 de nossa revista Betel. A unidade do corpo de Cristo é o título dessa lição. Para darmos início a essa aula, vamos fazer uma distinção aqui sobre a questão unidade e união. A lição fala sobre a unidade do corpo de Cristo. O que é uma unidade? Se você pegar um copo de água, e enchê-lo de água, a água, juntamente com o copo, forma uma unidade. O conjunto de páginas de uma Bíblia, embora sejam muitas, quando ele está fechado dentro de um contexto junto com a capa, né, então toda a Bíblia, embora seja um livro só, com reunião de vários outros livros, com reunião de várias folhas, de vários textos, de vários autores diferentes, porém forma uma unidade. É um único, é uma coisa única, é uma unidade. Quando nós vamos fazer contas, né, e aprendemos a matemática, a gente aprendemos que tem centena, dezena e unidade. É uma unidade. 2 é 2 unidades. Né? Então, 2 unidades é diferente de uma unidade. Unidade é um só. Então, pelo fato de sermos muitos, quando estamos em unidade, somos um. Então, a igreja, ela tem muitos membros. A igreja local, a igreja onde você participa. Mas ela é uma unidade. Mas além da igreja que você participa, dentro do nosso ministério, tem várias outras igrejas. Porém, todas essas igrejas, apesar de serem várias, fazem parte de um ministério. Então, é uma unidade. O ministério é uma unidade. E assim segue a visão de ser unidade. Já união, ela não é unidade. Ela é 2 unidades ou mais. Quando nós reunimos dois objetos, 2 textos, e diferenciado, né? Trazendo uma diferenciação, esse aqui é um e esse aqui é outro. Mas quando, por exemplo, um texto ele fala a mesma coisa, ele fala unificado, ou seja, são 2 distintos, porém falam a mesma coisa. Um casal, né? Quando o marido casa com a esposa, eles se tornam uma unidade. E aí é interessante até eu citar o casal, né? Não foi de propósito, mas a Bíblia fala que o casal deve ser um, né? Eles devem ter uma unidade. Então é a junção. Na realidade, o casamento é isso, é uma junção de 2 unidades que se entrelaça e forma uma unidade. Agora, por exemplo, quando você agrega no estacionamento 10 carros, né, é um conjunto de carros, de vários carros. Eles estão reunidos no mesmo pátio, ou seja, eles estão unidos. Né? Estão juntos. Então a igreja ela é uma unidade. Então a unidade do corpo de Cristo. E Paulo começa falando a respeito da vocação. O mesmo que chama vocação é a mesma coisa de chamar ministério. Né? É a chamada para o ministério, digamos assim. A chamada que ele fala no versículo de número 1, né, daqui do capítulo 4 de Efésios. Então, é uma chamada para o ministério. Ele está falando aqui a respeito dessa chamada, dessa
convocação, né? Então, vocação é ministério, é uma chamada. Somente os vocacionados deveria abraçar essa causa ministerial. Por quê? Porque se existem chamados, existem os não chamados. Os chamados são selecionados para um fim. Os não chamados não são selecionados para esse fim. Então Deus chama alguns para o ministério, não chama todos. O que Deus chama em termos de igreja? Todos para o mesmo fim. Ele chama todos para o mesmo fim numa igreja, ele chama para a evangelização e de pregar. Então, isso aí é uma ordem para todo o contexto da igreja. Mas existe algumas atribuições que são delegadas a alguns. E alguns chama para algo, outros chama para outra tarefa, enfim. Assim a gente vai olhar aqui na lição isso direitinho, essa questão de chamadas também diferente. Outra coisa, o fato de você ser chamado para o ministério, isso não lhe garante salvação. Chamada ministerial não garante salvação. O que garante salvação? O que garante salvação é Jesus Cristo. Somente através de Jesus, do seu sangue vertido na cruz, é que nós temos acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem olha o Pai, Felipe, quem olha o Filho, Felipe, olha o Pai. Né? Quando o Felipe pergunta, mostra-nos o Pai. Então, Jesus, ele é o acesso para o céu. O ministério, nós estamos dentro da obra de Deus, então nós somos usados pelo Senhor dentro do cargo ministerial. Mas isso não garante salvação. Tem uma frase que diz, na Bíblia, né? Jesus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Essa questão de muitos chamados e poucos escolhidos, ela está se reportando à salvação. Então aqui esquece essa questão ministerial. A chamada ministerial, Deus não chama a muitos, Deus chama especificamente alguns que são, pela sua soberania, determinados para realizar aquela obra. Precisamos também fazer uma distinção do que é ministério em termos de igreja, em termos do reino de Deus, e ministério secular. Se o presidente chama alguém para ser ministro da agricultura, ele vai ser uma pessoa selecionada e capacitada nessa área para regulamentar, para fazer funcionar essa área dentro da nação. Se chama para Ministério da Justiça, ele vai trabalhar para manter a ordem, para ter justiça, para ter um controle dentro dessa área da nação. Tá? Então esse é o ministério. O que se assemelha? É a dedicação em fazer em detrimento de toda a unidade. Por quê? O Brasil era uma reunião de vários brasileiros, então é uma união. Então ele trabalha por essa união, a união se chama Nação Brasileira. E o ministro de Deus, ele vai trabalhar em prol do contexto chamado igreja, para essa reunião de membros que, segundo a palavra que nós estamos estudando hoje, é uma união, uma unificação, ou seja, uma única forma, né? E é um só corpo, é a união do corpo de Cristo, né? A vocação e a sua dignidade. Aqui na revista, vamos ler o versículo então, versículo de número 1 do texto de referência. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Então, aquele que é chamado é considerado por Deus digno para fazer, para realizar
aquela tarefa. Ninguém é chamado se não for para realizar algo, se não for considerado capaz de fazer aquele algo, né? Então, você que é chamado no ministério foi considerado digno de fazer aquela obra. A chamada de Deus, quando Deus nos chama, o próprio Deus, ele nos traz capacidade para realizar aquela obra. Então, ele nos capacita, né? Mas o que nós poderíamos pontuar com relação à dignidade de um ministro do Evangelho, vamos dizer assim, né? Então, tem alguns aspectos que tem que ser considerado. Primeiro, aquele que é chamado como ministro precisa ser humilde, né? O ministério precisa de pessoas com humildade, né? O líder, o ministro, o líder, ele precisa saber se portar, né? Reconhecer vamos dizer assim, a hora certa de estar se expressando, de estar se expondo com as palavras para trazer uma regulamentação, um acordo, e ao mesmo tempo ele precisa saber a hora de se ater a não dizer nada para não trazer confusão. Ele precisa ter um equilíbrio no falar e no se calar, né? Ele tem que entender que como ministro, como líder, ele traz sempre uma grande influência. A sua palavra tem peso, tem influência, causa observação às pessoas, consideração. Então é muito necessário que haja um cuidado, um zelo grande para se expressar, né? E o ministro de Deus, ele precisa entender que ele está totalmente na dependência do Espírito Santo, né? Olha o que a lição vai nos falar sobre humildade. O bispo nos diz aqui, ó, humildade. Deixa eu ver aqui onde que está a palavra, no 2:1. A mansidão é a maneira afável e gentil com que tratamos os demais. Ela é fruto do Espírito Santo, virtude que nos ajuda a agir com brandura em tempos difíceis. Aí ele vai falar aqui sobre a humildade. Humildade pode ser definida como completa ausência de orgulho. Então, a humildade, ela se coloca na vida da pessoa de uma forma que sabe se ater e não eleva o seu coração. O orgulho foi um dos pecados mais pontuados na Bíblia, devido ter sido o que levou Satanás a querer galgar um lugar que não era dele, lugar de Deus. Nós aqui antecipamos a mansidão, né? A mansidão é uma outra coisa a se considerar no ministério. A mansidão não quer dizer que certa hora se faz necessário ser enérgico, mas sempre sermos temperantes, baseados no amor. Então, o fato de você ser manso não quer dizer que o mundo está explodindo, você precisa tomar uma atitude e você fica na defensiva. Não, muitas das vezes você tem que falar mais alto, ser mais incisivo, tomar a decisão, mostrar a postura, mas de forma mansa, de forma com amor. Tudo que se faz com amor é mais bem feito, é mais compreendido, é mais aceito. A verdade é essa. Outra coisa que o ministério precisa considerar é a longanimidade. Em se tratar de um atributo transmissível, o ministro ele adquire esse atributo transmissível
Como? Pela aproximação da sua vida ao Espírito Santo, ou seja, a sua consagração. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele vai tendo longanimidade. Olha aqui também a lição fala sobre longanimidade, o bispo vai dizer aqui. Longanimidade de longo ânimo é a atitude de tolerar o desconforto sem nunca revidar. A palavra grega usada é marotimia. Não sei se a pronúncia está correta. Que significa aguentar com paciência pessoas provocadoras. É não entrar na pilha, é ter o autocontrole, é ser longo na sua paciência, é ser longo em tomar qualquer atitude para que essa atitude não seja realizada num período em que ele esteja totalmente descontrolado. Então, a longanimidade. Outra coisa a se considerar é o suportar. A Bíblia fala, suportai-vos, irmãos, uns aos outros. Tem outro versículo que diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Então, suportar essa atitude está intrinsecamente ligada ao amor de Deus. Ou seja, quem tem o amor de Deus, ele consegue suportar o irmão, porque o suportar é suportar em amor, não é verdade? E como é que a gente adquire esse amor que vem de Deus? Esse amor não é o amor humano, é o amor de Deus que nos invade, e através desse amor nós conseguimos suportar uns aos outros, porque todos nós temos falhas, e às vezes uma determinada falha de uma pessoa traz uma certa irritação, a outra que não admite aquela falha, porém nós temos que nos suportar em amor. E como é que a gente adquire esse amor? O Evangelho de João vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, estude a palavra, adquire amor, ame a palavra, entenda a palavra, adquire amor, ame a palavra, adquire amor, e essa palavra traz essa transformação no ser humano a ponto de fazê-lo ter esse domínio, esse suportar. Agora eu quero falar sobre a igreja e um só corpo. Para isso eu separei um texto aqui, e eu vou estar lendo o texto, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 31. Nós vamos lendo versículo a versículo para mostrar aos irmãos como esse texto é rico sobre esse assunto, e aos poucos a gente vai então avançando no texto. Cristo é o cabeça do corpo chamado igreja. Olha o que vai nos dizer o verso de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim Cristo é o cabeça. Essa questão da igreja ser um corpo, eu acho que já ficou bem estabelecida aqui na nossa pré-aula. Porém, esse corpo, essa unidade, que é esse corpo que se chama igreja, ela tem uma direção. Esse corpo ele tem uma direção, ele tem um controle. A igreja tem uma direção, ela tem um controle, ela tem um domínio, ela tem um pensar, um direcionar. E isso vem da onde? Olha, o corpo ele não faz nada se não for comandado a fazer. Quem traz esse comando é o cabeça, é a cabeça do corpo. E o cabeça da igreja, que é esse corpo chamado igreja, é Jesus Cristo. Cristo é o cabeça. Então, ele que vai determinar como a igreja deve agir, ele que vai determinar como a igreja deve se portar, como ela deve se posicionar e como nós vamos saber o que Cristo quer para a igreja se portar, se posicionar e agir. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o mandamento que Deus deixou para nós nos guiarmos, é a nossa bússola, ela é infalível, tá? Então, Cristo é o cabeça.
No verso de número 13, ele vai falar de um só Espírito. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Nós falamos aqui na aula anterior a respeito esse desencontro, né, essa aceitação na época da igreja primitiva entre judeus e gregos, né, gentios, e que isso foi solucionado ali com o apóstolo Paulo, Barnabé e os outros apóstolos de Cristo. Então aqui agora a igreja comum todo, não só judeus, mas judeus, gregos, gentios, ele está dizendo aqui que nós somos um só corpo, um só povo que vai morar no céu. Tá certo? E aqui no versículo de número 15 ao 20, ele vai falar a respeito de vários membros e várias funções. Ele vai dizer assim: se o pé disser, por que não sou mão, não sou corpo, não será por isso corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou corpo, não será por isso o corpo? E se todos o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem só um membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. Nós somos muitos membros dentro da igreja universal, porém, cada um somos indivíduos, qualidade de sermos diferentes. Nós somos diferentes, temos chamadas diferentes, alguns têm qualidade diferente, né? Tem habilidades diferentes, tem dons diferentes, e tudo isso é usado para a obra de Deus. Aquele que é ouvido vai ter uma eficácia em ouvir todos os ruídos, coisa que o olho não pode fazer. Porém, o olho vai poder visualizar todas as coisas em volta que está acontecendo, coisa que o ouvido não pode fazer, né? Mas o olho e o ouvido não pode sentir nenhum aroma, nenhum cheiro, nada, nenhum olfato. Mas o nariz, o olfato vai poder perceber essa coisa no ar, que é uma coisa abstrata, que o olho não vê e que o ouvido não escuta, mas ele sente de outra forma, através do olfato. Então, na igreja tem pessoas que fazem só uma função. Às vezes aquela função pode não ser muito valorizada, mas ela é importantíssima, porque sem aquela função traria um prejuízo ao corpo. O outro faz outra função que também não é muito reconhecida, porém, se não houver aquela função, ele vai trazer um prejuízo ao corpo. Já um terceiro tem uma função de destaque muito grande, muito louvável. Contudo, ele depende daquelas outras duas funções atrás, senão ele não consegue ter esse destaque. Ou seja, o corpo é uma unidade, é um todo. Eu não consigo beber uma xícara de café com o meu pé, né? A gente tem visto aí alguns vídeos de pessoas que sem um membro eles se adaptam, mas dentro do contexto normal de um ser humano, de um corpo, ninguém consegue tomar um café com o pé. Ninguém consegue enxergar com as palavras. Ninguém consegue correr com as mãos. Então, cada um tem a sua importância. A igreja é assim que caminha corretamente, com cada um tendo a sua função. Então, não fique triste naquilo que Deus chamou. Eu, por exemplo, eu queria uma determinada chamada dentro do reino para uma determinada ação. Porém, Deus me chamou para outra. A princípio eu não quis aceitar muito, mas depois eu vi que era o que Deus queria, então eu abracei aquilo, porque é aquilo que Deus quis me oferecer, quis me dar. E é uma honra trabalhar na obra de Deus, seja lavando banheiro, seja sendo um pastor, seja sendo um diácono. Aliás, o diácono é um ofício dos mais honrados dentro da casa de Deus, né?
Jesus foi um diácono, né? Quando lavou os pés de Cristo. Jesus foi um diácono quando falou que no reino de Deus o maior é o menor e o menor é o maior. Mostrou o caminho inverso da lógica humana em muitos momentos, dizendo que a gente, para crescer, tem que diminuir. Os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados, né? Jesus mostrou que nós temos que ter base. Lá embaixo a gente tem que ter sólido naquilo que constrói, naquilo que traz algo construtivo, que eleva esse algo. Então aqui no versículo 24 e 25 e 26, ele vai falar sobre ligados na alegria e nas provações. No 22, primeiro, 22 e 23, ele vai dizer, todos são importantes para Cristo. Olha só o que diz o texto, 22 e 23. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, não são necessários. Os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menores, honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Então, aquele membro fraquinho, aquele membro que não tem muito destaque, pode parecer ser secundário, pode parecer ser desnecessário até às vezes. Mas a Bíblia diz aqui que eles são muito honrosos. E a eles Jesus dá uma atenção maior. É interessante que Jesus poderia dar uma atenção muito grande a Nicodemos, maior do que ele deu, porque ele até deu atenção. Mas digamos assim, ele poderia dar uma atenção maior a César, aos líderes, sacerdotes, mas Jesus fazia o quê? Andava com o povo. Desculpa aqui a expressão vulgar, ele andava na época com a ralé. Então, ele trouxe trouxe a máxima de que o ser humano ele é importante, mesmo o mais fragilizado, mesmo o mais discriminado. Ele é importante porque ele é criatura de Deus. Então, na igreja, todos nós somos importantes. No reino de Deus, todos nós somos importantes. E agora sim, o verso 25, 26 e 27 vai falar ligados na alegria e nas provações. 25, 26, 27. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha membros igual, cuidados uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todo membro padece com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Se você vê um irmão adquirir uma bênção, seja ela a nível espiritual ou material, se isso te incomodar, cuidado que você pode estar tendo uma atitude fora do corpo. Você pode estar sendo uma célula contaminada que pode trazer uma doença ao corpo, né? Isso tem uma outra palavra que a gente conhece muito bem, se chama a tal inveja. Então, quando nós vemos o sucesso do nosso irmão, ainda que aquele sucesso daquele irmão seria exatamente o sucesso que a gente queria ter, o que ele adquiriu seria exatamente o que nós queríamos adquirir, e ele adquiriu, e nós não adquirimos, devemos olhar na visão de corpo de que se ele adquiriu, eu adquiri também. Se ele se regozijou, eu me regozijei com ele. Por quê? Porque é um corpo. Porque quando o corpo solta aquele hormônio de satisfação, né, ele acaba invadindo todo o corpo. Não é só, por exemplo, a cabeça que vai se alegrar. Não é só o tronco. Todo o corpo recebe aquele choque, aquela substância que faz alegrar. Então todo o corpo se alegra. Então o corpo é um. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um vence, todos vencem. Quando um fracassa, todos fracassam. Quando um cai enfermo, todos caem enfermos.
Você vê que quem manda o comando da dor é o cérebro, mas você machuca o dedão, não tem nada a ver com o cérebro. Mas o cérebro é que comanda, porque é Cristo. Então Cristo fica triste por algo do corpo que está sofrendo, e todo o corpo sofre, é uma dor generalizada, ainda que local, mas todo o corpo sente aquela dor. E os versos 28 e 29 vai nos falar sobre os dons ministeriais. O verso 28 e 29 nos fala assim: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Né? Esse é o 29. 28 vai falar: e a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro doutores, depois milagre, depois dons de curar e socorro e governo e variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? E aí a Bíblia vai falando a respeito dos ministérios. Então Deus deu ministério para alguns de pastores, para outros de evangelista, para outros de doutores, para outros de profeta, e cada um exerce a sua função. Por quê? Já pensou? Um queria fazer a função, é chamado para um determinado, tem habilidade para um determinado assunto e se mete a fazer outro, então há uma desregulação do corpo. Quando o corpo começa a trabalhar assim, alguém querendo fazer o que não é propriamente seu, não, naquilo que não foi chamado, ele não vai fazer bem e vai descontrolar o corpo. Né? Imagina num time de futebol, num pênalti, tem que bater um pênalti. Já pensou se os 10 quiser bater o pênalti ao mesmo tempo? Vai ser um empurra, de repente um segura, ninguém vai conseguir bater o pênalti, alguém vai tocar na bola e vai perder o pênalti. Né? Vai encostar ali, já é considerado que já bateu o pênalti. Então, já pensou se todos fossem defensores no time? O time só se defenderia. E quando fosse atacar, ia atacar todo desregulado. Não é verdade? Imagina o goleiro sair para debaixo, deixar o gol à mercê do seu adversário. Como alguns casos a gente vê o goleiro sair, né? No último minuto, e olha o que acontece. Às vezes toma um gol lá atrás. Então, a coisa tem que andar ordenadamente, não pode ser desordenada. Então, cada um tem a sua chamada. Né? Agora, membros com propósito. A igreja, ela tem membros com propósito. Que propósito é esse? É o propósito que Deus tem para a igreja, é o propósito que nós devemos ter. E qual o propósito? Para nós sermos considerados um corpo só, um corpo como igreja, uma igreja única, em união, sermos considerados de fato igreja, nós precisamos ter algumas coisas primordiais, entendeu? Citei 7 aqui. Precisamos crer, eu escrevi aqui, vou ler para vocês. Igreja verdadeira de Cristo tem muito em comum. Precisamos ter esses 7 pontos em comum. Crermos todos na Trindade como pessoas distintas formando um só Deus. Precisamos crer na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, crendo em um só Deus. 2. Precisamos ser guiados todos pelo Espírito Santo, porque quem guia a igreja é o Espírito Santo. Tá certo? 3. Temos todos a esperança de morarmos juntos no céu com Cristo. É o que a igreja espera. Um dia e voltarmos para casa, irmos para o nosso lar celestial. Então a igreja precisa estar alicerçada com a visão, com esse propósito de irmos para o céu. 4. Somos todos servos do mesmo Senhor, a saber, Jesus Cristo. Ninguém serve a outro Senhor, ninguém serve a vaidade, ninguém serve a Moloque, ninguém serve a Hare Krishna, ninguém serve a... enfim, poderia citar aí vários nomes, Allan Kardec, Buda. Não, nós seguimos a Jesus Cristo, nosso único Senhor, porque tem gente também que
diz que serve a Jesus, mas vai lá ouvir o que o Krishna fala, né? O que o fulano, o Beltrano, a White fala, enfim. Então, um só Senhor, Jesus Cristo. Em quinto lugar, para sermos igreja, somos todos filhos adotivos através do sacrifício de Cristo. E somente através do sacrifício de Cristo é possível sermos filhos adotivos de Deus. Deus nos adotou como filho. Então, só pode ser denominado como igreja, como participante desse corpo do reino de Deus, aqueles que são igreja, que são filhos de Deus. Só os filhos de Deus são somente aqueles que está dentro do contexto chamado igreja, reino de Deus. Sexto, temos todos total confiança na Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Temos na Bíblia de forma absoluta e de que ela não há erro e não contradição. E ela é a bússola que nos leva para o céu. E, por último, cremos todos na divindade de Cristo. Qualquer segmento que fere a divindade de Cristo não faz parte da igreja, não é filhos de Deus. Amém? Foi bom estar com vocês, demorou um pouquinho hoje. Deus abençoe vocês, uma boa aula e que o Senhor possa lhe dar sabedoria, você que é mestre e você que é aluno. Até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe. E olha, se inscreva no canal, dá-nos um apoio seu, faz um like lá, né? E vai ser bênção para mim, vai ser bênção para vocês. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.